A igreja não é um lugar onde se congrega. A igreja não é uma estrutura de alvenaria. A igreja não é um lugar para você estar ali servindo como se fosse a Deus, dentro da regra, das normas e das ordenanças dos homens. A igreja somos nós, pessoas que congregamos em qualquer lugar. O ponto principal, exclusivo, que nós devemos focar, não é o lugar igreja. Nós somos a igreja. Nós congregamos. E para congregar, a Bíblia não estabelece nenhum lugar. Entre os irmãos, a congregação é da igreja, não é na igreja. Aprenda isso. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 23. Paulo vai dizer que a igreja congrega. Quando vocês se reunirem em algum lugar para congregar, Paulo não trata da igreja como lugar. A igreja somos nós. 1 Coríntios 14, olha o que diz o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, a igreja não é o lugar. A igreja congrega no lugar, seja ali, aqui ou acolá. Hoje, os homens centralizaram, exclusivizaram um ambiente ao qual criou na mente do povo chamado de igreja, casa de Deus, para o povo estar ali para ser de Deus, como se estivesse fazendo parte da igreja de Deus, dentro daquela igreja que eles dizem que é de Deus. Está errado, isso é maldito. Isso é deturpação da verdade do evangelho. Isso é do diabo, viu? A igreja não é o ambiente. A igreja somos nós, que congregamos. Não importa o lugar. O importante é congregar sob a palavra, para aprender, ser edificado, comungar na fé, ser estimulado, ser instruído, orientado pela palavra. Não é dentro do ambiente exclusivo que você é ensinado que tem que estar ali sobre a liderança e a autoridade do homem. Está errado esse conceito que o sistema colocou para dominar e exercer de autoridade sobre o povo. Então, Paulo trata dos irmãos como igreja. Paulo, em lugar nenhum, falou de igreja, instituição. Então você está aprendendo isso. A igreja de Deus não é a católica, não é as evangélicas, que são muitas. Não é o povo dentro da instituição do Testemunho de Jeová. Não é o povo dentro da instituição dos mormons. Não é o povo dentro do espiritismo. Não é o povo dentro do islamismo. A igreja de Deus é um povo que estão em Cristo, não dentro de igreja, instituição ou religião nenhuma. Amém, meus irmãos? Deu para vocês entender um pouco? Vocês precisam se libertar do engano, da mentira, sair do meio deles e ser liberto, conhecendo a verdade, que é Cristo, por onde somos salvos. E como igreja, pregar ao mundo o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a obra de Deus que nós temos que fazer. Pregar o evangelho ao mundo. Não é viver escravo, devoto, praticante em obra de igreja, instituição. Entregando e devotando, servindo dentro de uma instituição igreja. Como se ali fosse um lugar de Deus, servindo a Deus. Só para encerrar. Igreja, casa de Deus, não é a instituição, somos nós. Casa, templo e morada de Deus. Se você quer conhecer essa verdade, abra sua Bíblia em Hebreus 3:6. Você vai ver essa verdade. E também aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O povo está aí sendo escravo, vivendo preso dentro de uma exclusividade, centralizado dentro do ambiente, igreja, instituição, aonde os homens ensinam a ele: você tem que amar a igreja de Deus, tem que zelar pela casa de Deus. Mas essa igreja de Deus e essa casa de Deus é a instituição deles, para você servir e contribuir financeiramente para manter
o império deles. Porque a igreja de Deus, casa de Deus, somos nós. Nós temos que amar e servir um ao outro. Não é dentro de um sistema, mantendo o império dos homens. Teve um pastor que disse assim: os irmãos têm que amar a igreja, ser fiel, devoto e jurar fidelidade à doutrina da igreja. Quando ele falou isso, ele se referiu à igreja, ao ministério dele. Olha onde o povo está sendo levado. Olha o perigo grande que está tirando o povo da verdade de Deus. Está tirando o povo do entendimento e levando o povo a desviar, seguindo outro conceito, perdendo a direção da verdade. Irmãos, quando ele diz que os irmãos têm que amar a igreja e jurar fidelidade à doutrina da igreja, ele está levando os irmãos a continuar sendo escravo, robotizado, servindo ao sistema igreja dele. Com a mentira de que é a casa de Deus, é a obra de Deus, ele é o mediador de Deus para o povo. É o canal de Deus para o povo. E o povo tem que estar ali, centralizando, exclusivizando a vida com Deus, naquele ambiente, naquele setor, naquela prática, naquela devoção, naquela obrigação. Vivendo o ritual, a formalidade, como se fosse para Deus. Isso está errado, irmãos. Igreja de Deus somos nós. Casa de Deus somos nós. Devemos amar e jurar fidelidade, não à igreja, a instituição de ninguém, mas a Cristo, a doutrina de Cristo. Jesus não mandou a gente estar dentro de nenhuma igreja e nem jurar fidelidade à doutrina de nenhuma igreja. Jesus mandou estar nele, guardar e praticar a palavra dele. É aí que estamos firmados na rocha. Jesus disse que temos que ser discípulo dele, guardando e praticando a palavra dele, estar nele, seguir a ele, crer nele, pregar a palavra dele e se manter fiel a ele, guardando a minha palavra e não negaste o meu nome, foste fiel até a morte. Não é a igreja, nem a doutrina de igreja nenhuma, dentro das ordenanças da hierarquia, dos princípios dos homens, que nós temos que guardar fidelidade e ser devoto praticante. É a Cristo e a doutrina de Cristo. Nós que somos a igreja. Individualmente somos membros, mas formamos uma igreja que o homem não vê. Só Deus conhece e vê a sua igreja, porque Deus conhece os que são seus. E os que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus é quem está em Jesus, selado pelo Espírito Santo. Não é quem está dentro de igreja nenhuma, nem sendo batizado, nem guardando o sábado. Ser de Deus é quem está em Cristo, que somos membros que formamos a igreja de Deus, santificados por Cristo. Amém, irmãos? Deu para vocês entenderem e aprender? Esse é o meu trabalho. Aborrecer o mundo que vive na mentira e pregar a palavra, a verdade, para que todo aquele que crê seja salvo. Amém? Meu compromisso é esse, na obra do reino de Deus, fazendo e levando ao mundo o conhecimento e a informação da obra de Deus, que é Jesus, e não trabalho de igreja de nenhuma instituição.